Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Tati e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre comprar materiais para intervenção psicopedagógica, pedagógica, neuropsicopedagógica, enfim, para você que é educador e trabalha com atendimento individual aí com crianças e com pessoas de todas as idades. Eu falo sempre criança, quem já está por aqui há algum tempo já sabe que eu falo sempre criança, mas a gente sabe que são todas as idades. Antes disso, antes de eu falar aí os pontos que eu acho importantes sobre esse assunto, eu gostaria que você curtisse aqui, desse um like aqui para mim, compartilhasse, mandasse para os amigos aí, para o Zap, né, pelo WhatsApp, para gente ajudar a divulgar esse canal com informações importantes para quem é educador, para quem é pedagogo, psicopedagogo, né, para gente compartilhar conhecimento, que é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, eu vou falar sobre o que eu penso sobre materiais de intervenção. E já falo de cara o que eu penso que é importante. Eu acredito que é importante a gente confeccionar os nossos próprios materiais. Eu acho muito importante a gente confeccionar os materiais. Isso porque confeccionar os materiais tem muitas vantagens. Eu vou falar aqui algumas vantagens que eu acho assim muito relevantes e que você deve levar em conta cada vez que pensar em comprar um material ou em confeccionar um material. Eu comecei a confeccionar os materiais, confesso aqui que não foi porque eu queria, simplesmente tinha vontade de confeccionar. Eu tinha vontade era de ter material para intervir, para trabalhar com as crianças que eu atendia. Só que eu não tinha dinheiro. E aí eu comecei a pesquisar para poder construir esses materiais para intervenção. Então, depois disso, eu observei que esse fato que aconteceu, de eu não ter dinheiro para comprar materiais, foi muito importante, porque confeccionar materiais me fez crescer muito como profissional. E aí eu vou falar alguns pontos que eu acho super importante para você levar em consideração e quem sabe fazer aí seus próprios materiais. Eu sei que tem muita gente que já faz isso e as pessoas realmente confessam, falam para mim, conversam comigo, me contam que é muito legal mesmo e sempre me falam as mesmas coisas que eu vou falar aqui para você agora, tá bom? As pessoas sempre me perguntam também quais materiais comprar, né? E aí eu sempre falo para fazer, tá? E antes de fazer, e isso é um ponto importante, a gente estuda muito sobre o caso que a gente vai atender. Então, a gente precisa entender o transtorno de aprendizagem ou a dificuldade de aprendizagem. A gente precisa entender lá no DSM quais são as características daquele transtorno, quais são as habilidades que estão prejudicadas, né, naquela criança, naquele adulto, naquela pessoa que a gente está atendendo. E aí, acaba que quando a gente vai confeccionar um material, antes mesmo de confeccionar, a gente já está muito mais entendido do assunto, a gente entende o que aquela pessoa precisa, ou seja, a gente cresce, a gente aprende muito quando a gente confecciona os materiais. Eu aconselho isso, estude bastante cada caso, principalmente se você estiver no início da carreira aí, estude bastante cada caso e confeccione materiais. Pense em quais materiais seriam mais interessantes para determinada habilidade. Então, assim, para trabalhar a atenção, o que seria mais interessante para mim? Para trabalhar a atenção com uma criança? E aí eu começo a perceber e até a ter discernimento também na hora de comprar, se for o caso. Uma outra coisa que é muito importante, eu comecei a citar, mas eu vou falar aqui que é muito importante, é a gente pesquisar. Depois que a gente entendeu quais são as habilidades que precisam ser trabalhadas naquele sujeito específico, naquela pessoa, a gente começa a pesquisar, a gente vai lá no Google, pesquisa em vários lugares, opções, dicas de materiais, sugestões, e aí a gente começa a ter uma habilidade que eu acho muito importante quando a gente começa a crescer e se desenvolver enquanto profissional, que é discernimento. A gente consegue observar qual o material que é bom realmente. Quando a gente olha um material, a gente começa a perceber, será que esse material trabalha mesmo a memória, que é o que eu estou querendo trabalhar?
Será que ele vai ser útil para trabalhar isso ou aquilo? Então a gente pensa e começa a ter esse raciocínio. E isso é muito bom para desenvolver na gente enquanto profissional, porque com o passar do tempo, esse raciocínio começa a ficar automatizado, começa a ser uma coisa muito rápida. Então é uma coisa que no início dá trabalho, porque estudar, desenvolver, aprender não vem de graça, é uma coisa que exige trabalho. O estudo é um trabalho, é um trabalho mental muito grande e a gente precisa se dedicar mesmo, se empenhar. E quando a gente faz isso constantemente, está sempre pensando em qual material é melhor, ver as opções lá na internet, ver as atividades de outros colegas que já produziram, a gente pesquisa em vários sites, sites que vendem, sites que ensinam a fazer, sites que mostram materiais prontos, né? Nossos colegas postam, a gente começa a pensar, será que serve para aquele meu caso específico? Será que não serve? E aí isso ajuda muito a gente a desenvolver enquanto profissional. Outra coisa que eu acho muito importante que quando a gente cria os materiais, a gente começa a desenvolver essa observação, esse olhar, a gente começa a perceber se a criança está ou não avançando, a gente começa a perceber se aquele material está aquém, ou está no ponto que ela precisa, ou se está além das habilidades que ela já tem. A gente começa a ter esse discernimento justamente por ter estudado muito para construir o material. Então, é uma coisa que acaba desenvolvendo muito a gente enquanto profissional também. Outra coisa que eu acho muito interessante é que, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente começa a chamar o nosso paciente, nosso aprendente, nosso aluno, para ajudar a confeccionar as atividades junto com a gente. Então, se a gente vai fazer um jogo da memória, suponhamos aqui, aí a gente pode chamar esse aluno para confeccionar a atividade junto com a gente. E aí, essa atividade pode ser uma sessão. Por exemplo, se a gente está tratando uma criança com disgrafia, que é um transtorno de ordem motora, seria interessante trabalhar essas habilidades, por exemplo, do uso da tesoura ou de outras habilidades aí motoras que são importantes para esse desenvolvimento. Então, olha que interessante, a gente pensa numa atividade e pensa na confecção da atividade como parte do processo também. Eu acho muito interessante. Além disso, confeccionar a atividade junto com a criança coloca objetivo naquilo que ela está fazendo, que é uma coisa que a gente sempre fala, os educadores sempre falam, que toda vez que uma criança for fazer alguma coisa, você mostrar para ela qual é o objetivo daquilo. E quando ela vai confeccionar um jogo, uma brincadeira, uma atividade junto com você, ela já está vendo o objetivo. Isso é muito legal, porque ela vai se empenhar muito mais para fazer e, lógico, você vai conseguir mais resultado com isso. Porque quando a gente faz uma coisa que a gente tem prazer em fazer, que a gente sabe que vai construir, que vai levar para casa, a gente faz muito mais empenhado, porque é uma coisa que a gente está se divertindo. E nada melhor do que o lúdico, a diversão, para a gente conseguir se empenhar com mais facilidade, né? Nós vemos pela gente mesmo. Quando a gente faz coisas que são mais prazerosas, a gente se envolve nas atividades muito mais. Então, essa é uma habilidade que eu acho que a gente, quando confecciona os materiais, a gente acaba desenvolvendo. Uma habilidade de trazer aquela criança para ser aliado da gente no próprio processo de cura, de tratamento dela. Eu acho muito importante. E aí, um último ponto que eu quero falar é um ponto que eu até citei no início, que é economia. Economia mesmo de dinheiro. Quando a gente confecciona um material, a gente pode ser que use aquele material uma única vez. Mas aí, como a gente tem facilidade para confeccionar, você vai confeccionando outras vezes e tal. Agora, se você comprou um jogo, aí você jogou ali com a criança uma vez, duas vezes, brincou ali com ela, pode ser que depois ela perca interesse naquela atividade. Você vai ter que estar sempre tendo muitas atividades. É importante mesmo que você não deixe uma criança se entediar. Você com certeza vai precisar ter sempre várias opções, outras opções para trabalhar em próximas sessões. E aí, se você ficar comprando todas as vezes,
não vai ter dinheiro que dá, você vai sempre estar ali refém, né, de ficar comprando. E você tem a capacidade, se você estudou psicopedagogia ou pedagogia, né, ou seja lá qual é a sua formação aí na área da educação. Se você estudou, se você conhece os transtornos, se você sabe as habilidades que precisam ser trabalhadas, conhece as dificuldades, sabe o que precisa ser melhorado, você com certeza tem a habilidade também de pesquisar e de trazer para ser construído junto, ou então faz antes e depois aplica com a criança. Muitas vezes eu faço assim, eu plastifico um material, a criança usa, depois eu vou lá e apago com um paninho e a gente usa em outras sessões com outras crianças ou até com a mesma criança, se eu for repetir a atividade. Então, realmente é uma coisa que sai muito mais barato e você economiza. E outra coisa aí, um bônus que eu tô dando aí, né? É que você tem discernimento para comprar. Porque é lógico que comprar não é proibido. Tem muitos profissionais, eu mesmo já vendi materiais prontos para intervenção psicopedagógica ou pedagógica. E tem muitas pessoas que fazem materiais muito legais mesmo e vendem, e eu realmente, assim, eu também já comprei e acho legal. Só que quando você vai comprar, você compra com mais discernimento, mais conhecimento, mais clareza do objetivo, para que serve, como você vai usar, você já até mentaliza e visualiza as situações que vão ser usadas aqueles materiais. Então, uma vez que você já sabe produzir, quando você tem um volume muito grande de clientes e atendimento, você realmente não vai ter tempo para ficar produzindo muitos materiais, e aí comprar vai ser uma boa opção para você. Mas então, você vai saber fazer isso com muito discernimento, com muita clareza, escolhas mais conscientes, porque existem muitas opções de materiais, muitos materiais bons, mas nem todos os materiais servem para todos os casos. Por exemplo, de dislexia. Às vezes você compra um material aí para uma intervenção com dislexia, mas é mais importante você conhecer o sujeito, conhecer a pessoa que tem a dislexia, porque não existe nenhum disléxico igual a outro, assim como não existe nenhuma pessoa que tem TDAH que é igual a outra também com TDAH. Então, ou nenhum autista é igual a outro autista, todos são diferentes, assim como as pessoas neurotípicas também são diferentes entre si. Então, eu aconselho muito que você confeccione os materiais, que faça disso uma atividade prazerosa e principalmente um aprendizado para você. Olha só, algumas pessoas estão sim me perguntando sobre a próxima turma do Mais Psicopedagogia. Eu ainda não tenho a data exata de quando vai ser, mas eu criei uma lista de espera e as pessoas que estão interessadas, por favor, se inscrevam nessa lista, porque você vai receber as informações primeiro. Vocês sabem que a turma é limitada, aquela coisa toda, e também, assim, é pouquinho tempo que fica. Eu abro as vagas por apenas 5 dias. Então, quando eu abrir, você vai saber primeiro e vai poder reservar sua vaga. Além de receber várias informações, eu também mando materiais. Tem aqui na descrição do vídeo um link para você se inscrever na lista de espera e um outro link que é para você se inscrever para receber os meus materiais gratuitos que eu disponibilizo, dicas, artigos, materiais, coisas que são importantes para a nossa evolução, para o nosso crescimento na profissão, tá bom? Não esquece de curtir muito, clicar muito aqui em curtir, compartilhar, mandar no zap aí para os amigos, para a gente divulgar cada vez mais o conhecimento e levar para muito mais crianças esse conhecimento, porque é isso, cada vez que um educador se capacita mais, muitas vidas são transformadas, porque somos nós, né, educadores, que estamos ali mais próximos das crianças todos os dias, no dia a dia, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.